Olá, turminha! Hoje nós vamos estudar português. Abram a apostila. Ó, aqui não tem a página, mas é página 56, tá? Vou escrever aqui. Página 56. Coloquem a data, 7/10/2021. Hoje nós vamos ver a leitura 2, tá? Leia o poema a seguir para conhecer mais sobre os Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. A cada 4 anos, bate mais forte o coração. Começam os Jogos Olímpicos, enchendo-nos de emoção. Natação, esgrima, ciclismo, polo aquático, tênis, handebol, canoagem, hipismo, triatlo, judô ou voleibol. Cada atleta tem a meta de vencer sua batalha. As lágrimas correm soltas quando recebem sua medalha. Esse texto, foi elaborado especialmente para a apostila. Aqui tem umas perguntinhas, ó. Você já conhecia os Jogos Olímpicos? Nos Jogos Olímpicos são apresentados diferentes esportes. Qual esporte do poema você conhece? Lá no poema falou sobre vários esportes. Qual você conhece? O texto Jogos Olímpicos é considerado um poema por quê? Porque é uma história imaginária, porque ensina a fazer algo, ou é escrito em versos e tem rima? Vai marcar um X. Quais esportes são citados nesse poema? Escreva-os a seguir. Vocês vão escrever todos os esportes que foram citados lá no poema, tá? Natação, esgrima, ciclismo, polo aquático, todos, tá? Até voleibol. Você já sabe que rima é a repetição do som final de 2 ou mais palavras. Veja uma rima que aparece no poema, ó. Coração, emoção. Encontre e circule no poema as outras rimas que aparecem. Lá no poema tem várias rimas, tá? Então você vai lá e vai circular, fazer um círculo assim, ó, nas rimas que tiver no poema, tá? Tem handebol e voleibol, atleta e meta, batalha e medalha. São palavrinhas que estão lá no texto que rimam. Segundo o poema, quando os Jogos Olímpicos acontecem? De quanto em quanto tempo acontecem os Jogos Olímpicos? A cada 4 anos. No comecinho do texto já fala. Com o professor e os colegas, pesquisem sobre a última edição dos Jogos Olímpicos e respondam. Aqui vocês vão responder em que ano aconteceu, tá? As últimas Olimpíadas e onde os Jogos foram realizados, tá? Em que cidade foi realizada? Você vai escrever aqui. Muito fácil, viu? Se não sabe, pesquisa. O que os atletas recebem ao ganharem a competição dos Jogos Olímpicos? Eles recebem um troféu ou eles recebem medalha? Lembra dos Jogos Olímpicos? Medalha de ouro, prata e bronze, As atividades da leitura 2, bem curtinha, então hoje nós vamos fazer 2 leituras. A 1, a 2 e a 3, tá? A 2 e a 3. Observe com atenção a capa de revista em quadrinhos a seguir, tá? Olha aqui, observa bem todos os detalhes, inclusive o nome, ó, Almanaque Temático Turma da Mônica Esportes, tá? Esse é o título do almanaque. Olha aqui as crianças da Turma da Mônica, olha aqui os personagens. Observa bem o que eles estão fazendo. Vocês já sabem que isso aqui, essa capa aqui é o quê? É um texto, É um texto. É um texto não verbal. Ó. Tem poucas coisas escritas. Você tem que prestar atenção o quê? Nas imagens, A capa da revista em quadrinhos trata de qual tema? Qual o tema que está tratando aquela capa? De esportes, contos de fada ou piadas? Vai marcar um X. Muito fácil. Quais elementos permitiram que você identificasse o assunto da história?
Como que você identificou qual era o assunto da história? Além do nome, né, do almanaque, né, os personagens da capa estão realizando diferentes esportes. Quais personagens da capa do almanaque você já conhecia? Você vai voltar lá na capa e olhar quais os personagens que você conhecia. Lá tem a Mônica. Você conhecia a Mônica? Você vai escrever Mônica. Você já conhecia o Cebolinha? Vai escrever Cebolinha. Tá? Já conhecia o Cascão? Escreve Cascão. Todos os personagens que tem lá que você conhece, você escreve aqui na 3. Observe novamente a capa da revista em quadrinhos e preencha a tabela a seguir. Preencha a tabela primeiro com o nome dos esportes que você já conhecia e depois verifique com seus colegas se eles conhecem os mesmos esportes que você. Em seguida, preencha os esportes que até então você não conhecia. Então aqui, ó, nessa tabelinha, nessa linha aqui, você vai colocar, ó, os esportes que eu já conhecia. Então, os esportes que você já conhecia, você vai escrever o nome aqui. E aqui você vai escrever os esportes que você não conhecia. Vai escrever aqui nessa tabelinha, tá bom? Preencha as informações de acordo com a capa da revista em quadrinhos. Nome da revista. Você vai escrever aqui o nome da revista. Qual era o nome da revista? Lembra? Tá escrito lá. Almanaque Temático Turma da Mônica Esportes, tá? Esse é o nome da revista. Qual é a editora? Tá lá escrito lá do ladinho a editora. Editora Maurício de Souza. Quais outros esportes você conhece e não foram contemplados na revista? Aqui você vai colocar o quê? Os esportes que você conhece que não está lá na capa da revistinha que a gente acabou de observar, tá? Então você vai colocar aqui. Ciclismo, eu acho que não tinha lá. Você conhece ciclismo? Escreve ciclismo, né? Jiu-jitsu, o que mais que não estava lá? Jiu-jitsu acho que estava ou era judô? Não sei. Tá, deixa eu ver qual mais. Deixa eu ver. Basquete, não tinha basquete. Pode escrever basquete se você conhece o basquete, tá? A expressão dos personagens representa que tipo de sentimento? Você vai olhar na expressão deles, ou seja, no rostinho. Que sentimento está expressando no rostinho deles? De alegria, de raiva ou tristeza? Vai marcar um X, tá? Aqui você vai comparar os 3 textos, tá? O texto 1, que era o rei do futebol, lembra? Texto 1, que era o rei do futebol. O texto 2, que é Jogos Olímpicos, que a gente viu hoje. O texto 3, que é o almanaque, tá? Temático Turma da Mônica e Esportes, que a gente acabou de ver. Então, você vai comparar os 3. Os textos leituras 1, 2 e 3 têm um tema em comum. Que tema é esse? Qual é o tema? Você vai escrever aqui. Os 3 falam da mesma coisa. Do que? Vai escrever aqui na 1. Em relação a esses textos, responda as questões abaixo. Qual expõe um assunto em forma de versos, fazendo uso de recursos sonoros como a rima e o ritmo? Qual é o textinho que tem rima e ritmo? É o 1, o 2 e o 3. É o rei do futebol? É os Jogos Olímpicos? Ou é o almanaque temático Turma da Mônica? Você vai escrever aqui o nome do texto. Qual narra acontecimentos por meio de palavras? Qual que narra acontecimentos por meio de palavras? Tá? Escrevendo o que está acontecendo. É o conto. E qual é o texto que a gente leu que é um conto? Você vai escrever o título dele aqui na letra B, tá bom? Então hoje as atividades até aqui na página 61. Qualquer dúvida, chama pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo.